Olá! Tá aqui o tema. Não sei se ficou gravado. Prontinho. Férias coletivas. Tati, Lobato, Cami, Eric. Sejam todos bem-vindos à nossa aula sobre férias coletivas. Vamos chamando mais pessoas do departamento pessoal. Valbi, tudo bem? Como é que vocês estão? Não coloquei no feed, resolvi abrir a live. Só tinha avisado a vocês ontem que ia fazer essa aula hoje sobre férias coletivas, porque está surgindo bastante dúvidas das pessoas sobre esse assunto. Estamos aí passando por um período de final de ano, toda aquela confusão, 13º, férias, folha de adiantamento. Então eu resolvi fazer essa aula aqui para falar sobre férias coletivas para vocês, tá certo? Bom, para quem não me conhece, tá chegando muita gente nova aqui no perfil, muita gente está chegando. Meu nome é Miriam Figueiredo, sou contadora, sou de Salvador, Bahia, atuo há quase 13 anos no departamento pessoal. Boa tarde, Anderson, seja bem-vindo, Michele. Estamos aqui nessa aula de hoje falando sobre férias coletivas, porque é um assunto que final de ano, todo mundo quer saber. Almoçando com férias coletivas. Gente, eu queria tirar férias coletivas. Me digo pra vocês, eu queria tirar férias coletivas. Mas quando a gente empreende, né, Anderson? A gente faz o que precisa ser feito. Então vai ter mini férias ao longo do ano, mini recessos, mini folgas, para compensar de não ter férias coletivas em dezembro. Então esse momento aí tem muitas empresas que estão passando por pela tomada de decisão de conceder férias coletivas aos seus colaboradores. Por isso que eu escolhi esse tema para a nossa aula de hoje, tá certo? Bom, vamos mandando essa live para mais pessoas, mas vai ficar gravada também. Espero que vocês estejam aqui até o final. Férias coletivas. Como assim, Miriam? Férias coletivas. Férias coletivas é uma possibilidade das empresas estarem concedendo um período de descanso a todos os colaboradores da empresa, ou a um setor ou departamento. Então, já quebrando o primeiro mito. A empresa não tem condições de conceder férias coletivas para toda a equipe, porque a empresa tem um volume de empregados bacana, mas a operação não vai conseguir parar 100%, vai ter uma redução da operação, mas a empresa vai precisar continuar rodando, né? Porque a empresa vai ficar gravada no YouTube, vai ficar aqui no Instagram, tá? Então a empresa vai precisar continuar rodando a sua operação de forma reduzida. Eu consigo conceder férias coletivas a setor, a estabelecimentos, certo? Então, já o primeiro mito sendo quebrado. Exemplo de escritório contábil. Tem ali o DP, tem o fiscal, tem o contábil, tem o legalização, tem o financeiro administrativo. Eu posso ter o setor de controladoria, de perícia, de auditoria. E o gestor contábil, ele pode selecionar quais são os setores que vão estar em período de férias coletivas, certo? Porque às vezes não dá para parar a operação toda de uma única vez. Alguém aqui já tirou férias coletivas? Ó, o Gil aí. Alguém aqui já tirou férias coletivas? Eu nunca tirei. Vou contar para vocês, eu nunca tirei. Verdade, o DP, tirar férias já tá um pouco complicado, né? Porque depende dos períodos do ano, veja por conta das rotinas. Até conheço algumas pessoas do DP que vão tirar agora em dezembro, mas não é tão comum assim, porque dezembro de fato é aquela correria de final de ano. Então, nem férias eu tirei. Me conte aí, meu filho, que eu também já tenho tempo. Mas são as escolhas da vida, eu tava abrindo a live falando isso. Escolhas da vida, quando a gente empreende, né, existe um propósito por trás maior, e quando também temos a liberdade de trabalhar de qualquer lugar. Isso também eu não quero mais abrir mão, nem trocando com relação às férias, certo? Mas faz parte. Então as empresas, elas podem aproveitar desse momento, que é um período de final de ano, redução de demandas, para conceder férias coletivas dos seus empregados. Ontem eu atendi uma aluna que ela estava programando férias coletivas para um cliente para o período de janeiro. É o contrário no caso da empresa dela. Os funcionários vão tirar férias em janeiro.
Férias coletivas pode ser descontado do saldo de férias? Perfeito, Eric. Adorei sua pergunta. Pode, e é justamente para isso que as empresas utilizam. É uma forma de programação prévia para que ela utilize do saldo de férias e o restante que ficar ali para ser concedido ao empregado pode ser concedido posteriormente ou até em um novo período de férias coletivas, que é um dos tópicos que eu trouxe aqui para vocês. As férias coletivas elas podem ser fracionadas, ou seja, divididas em até 2 períodos de 10 dias de no mínimo cada. Então, por que é importante ter essa programação? Ele é uma estratégia bacana, é uma estratégia que a empresa pode estar aproveitando para reduzir o período de férias do empregado de forma legal. O empregado tem direito a 10 dias e a empresa agora, por conta do final de ano, vai conceder 15 dias de férias ao empregado. Então, depois ele vai ter direito a mais 15 dias que podem ser concedidas de forma individual, certo? Então, a empresa ela pode utilizar desse mecanismo das férias coletivas para otimizar a sua operação e também resolver a situação de férias do empregado que tem um período para ser concedido, que é o chamado período concessivo, certo? Então, é justamente para isso que as empresas utilizam de férias coletivas. Tem uma empresa, exemplo, aqui na Bahia, um restaurante, que eles colocam sempre assim, já como aviso aos clientes no início do ano, que sempre no mês de abril virou uma rotina, não sei se existe alguma coisa com relação à cultura, porque é um restaurante diferente. Sempre no mês de abril eles fecham 30 dias para conceder férias coletivas a todos os empregados, então eles não funcionam. Então, cada empresa vai utilizar no melhor formato que para ela for conveniente, certo? Para que faça sentido para ela. Aí algumas pessoas já me perguntaram, Miriam, mas o empregado ele não quer tirar férias em abril. Vamos lá. Porque abril é mês de chuva, abril é mês... Se for pensar somente no momento em que o empregado quiser tirar férias, a empresa vai ter ali um momento, só que todo mundo vai querer tirar férias no verão, no carnaval, para quem é aqui da Bahia, né? Para quem é de outras regiões, em momentos de períodos de férias. Então, de acordo com a CLT, quem decide o melhor momento para as férias é o empregador. Então, por mais que, mas em abril não tem nada para fazer. O empregador que decide o início das férias do empregado, certo? Vejo que é muito comum as empresas, quando se trata principalmente de férias individuais, as empresas negociam, olha, me dê aqui opções e tal, mas de acordo com a legislação, quem decide o início das férias é o empregador, tá certo? Bom, o que a empresa, o que o empregador precisa observar com relação a férias coletivas é a data de início dessas férias coletivas. Vou trazer aqui um exemplo. Estamos aqui hoje, é dia 14 de dezembro, 14 de dezembro. O que eu vejo mais comum que eu tive de solicitações esse ano foi empresas que decidiram dar férias do período para fazer a junção da período de Natal com o período do Réveillon. É o mais comum, Porque vai ter aquela semana entre final de dezembro e início de janeiro que há uma redução das obrigações. Então, as empresas, para conseguir esse período de férias, vai ser necessária uma programação por conta das regras da concessão dessas férias. Por exemplo, para juntar o período de Natal de 2023 até o início de janeiro, a empresa vai poder conceder as férias no dia 26, um exemplo, dia 26 de dezembro, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Vai dar aqui 6 dias. Primeiro, 1, 2, 3, 4. Então, o funcionário retornaria no dia 5 de janeiro. Às vezes, para a empresa, 5 de janeiro já está um prazo muito posterior ao que ela precisa. Então, ela vai precisar conceder essas férias do empregado antes, porque eu preciso garantir ali um prazo mínimo de 10 dias. Miriam, mas se a empresa não puder 10 dias, aí ela vai ter na legislação possibilidades que não são necessariamente férias, mas eu posso utilizar de banco de horas ou um recesso mesmo, que algumas empresas utilizam, certo? Para conceder as férias nesse período. Mas para férias coletivas, ela vai precisar contabilizar um prazo de no mínimo 10 dias e eu tenho algumas regrinhas. O que perguntou aqui. Recebo algum valor a mais nesses 10 dias?
As férias, elas sempre são pagas com um adicional de 1/3. Então, os 10 dias de férias, que é os 10 dias de salário, acrescido de 1/3 desses dias, né? 1/3 da remuneração desses dias, certo? Bom, então o que a empresa vai precisar observar aqui? Quando for conceder férias, tanto individual quanto férias coletivas, ela não vai poder conceder, é proibido pela legislação, concessão de férias 2 dias antes do repouso semanal remunerado, que geralmente são os domingos, e de feriados. Amei a sua pergunta. É Taduache, não sei se é Tati, Tatiana, Tayana, não sei, Thaís. Daqui a pouco eu respondo, que é um dos tópicos aqui da pergunta, tá? Então, se Miriam, então a empresa pode conceder as férias no dia 22 de dezembro? Não vai poder. Por quê? 22 de dezembro vai estar antecedendo o domingo e também o feriado. Então, ela tem ali o limite do dia 21 de dezembro para iniciar essas férias, e aí eu posso dar continuidade contabilizando o prazo de 10 dias, certo? Outra regrinha que a empresa vai precisar, que essa é importantíssima também. O início não pode ser 2 dias antes do repouso semanal remunerado e nem de feriados, e o pagamento do empregado, ele precisa acontecer com 2 dias de antecedência. Então, se as férias foram começar no dia 21 de dezembro, a empresa vai precisar quitar essas férias no dia 19 de dezembro. E aí você fala, Miriam, mas a empresa, final de ano, tem férias, tem 13º, tem confraternização, tem várias coisas, mas é o que prevê a legislação. Não é colocado como uma regra diferenciada, porque o período de dezembro é um mês que todo mundo tem várias obrigações, os empregados também têm, certo? Então, as férias coletivas, independente do período do ano que a empresa vai conceder, o empregado tem direito a receber a remuneração 2 dias antes de começar o período de férias. Quando a empresa tem apenas um funcionário, pode dar férias coletivas? A pergunta da Thaís. Pode. Miriam, mas é coletivas. Mas a legislação fala que eu posso dar férias coletivas a todo o setor. E todo setor é um funcionário. Então, eu posso dar férias coletivas a um funcionário, tá? Eu já tive uma situação dessa que eu falei assim, um pouco... Eu gosto desses embates e debates, porque são situações que, às vezes, a legislação, Thaís, ela não traz expresso isso. Porque eu fiz até um curso de FGTS digital essa semana e eu trouxe o pessoal e falei, gente, quem cria as normas trabalhistas, quem cria essas regras, eles não sabem como operacionalizar isso. Eles não estão por trás, sabendo como é que isso funciona na prática. Porque a legislação, ela de fato não é algo tão simples assim de ser decodificado, de ser interpretado, certo? Um cliente, ele era uma empresa de cozinha, fornecimento de quentinhas para obras, e tinha um funcionário registrado, uma cozinheira. E além disso, a própria sócia prestava serviço na empresa também. O principal cliente dela, por conta do período de final de ano, a construtora deu férias coletivas, né? Fechou toda a obra, ninguém ficou trabalhando. E aí a empresa fez assim, olha, essa funcionária é recente, ela tem pouco tempo, eu não posso dar férias, ela não ia poder dar férias individuais. Só que a empresa vai parar, porque o único trabalho que eu faço é fornecimento de quentinhas para esse cliente específico, que é o meu contratante. Como é que eu faço? Eu falei, então podemos utilizar o mecanismo das férias coletivas para conceder as férias desse funcionário, com a justificativa de que o local de trabalho onde ela está trabalhando, o estabelecimento, está paralisado. E aí nós somos um sindicato para protocolar, que é outro ponto que eu vou falar aqui. As férias coletivas, elas precisam ser comunicadas ao sindicato da categoria com 15 dias de antecedência. E se não for micro ou pequena empresa, se for enquadrado como empresa de médio ou grande porte, é necessário comunicar ao Ministério do Trabalho também. E aí nós fomos no sindicato fazer a comunicação dessas férias coletivas para o sindicato, e o sindicato barrou. Não existe férias coletivas de um único funcionário. E aí eu falei assim, então o senhor me prove na legislação onde é que está que não pode dar férias coletivas de um funcionário. O nome é coletiva, mas a minha empresa, o coletivo de um é um, certo? O coletivo de um funcionário é um funcionário, só tem um funcionário.
e a sócia que também vai paralisar as atividades. Ela não vai poder, ela não vai ter remuneração nesse mês, não haverá trabalho. E aí eles mandaram ir no Ministério do Trabalho para ter orientação e protocolar aquelas férias lá. E se o Ministério do Trabalho autorizasse, eles protocolariam no sindicato também. E nós fizemos isso e foi acatado. Então o Ministério do Trabalho aceitou, o sindicato também, tá? Então, é possível dar férias coletivas ao funcionário, sim. A única exceção aqui, né, é para a doméstica. Que foi até um aluno que perguntou recentemente. Posso dar férias coletivas à doméstica? A legislação da doméstica não prevê nada de férias coletivas. Então, doméstico não tem férias coletivas, certo? Doméstico não tem essa previsão. Então, mas no caso de empregado regido pela CLT, porque o doméstico ele é regido... Entrou uma ligação. Doméstico... Pronto. Doméstico é regido pela lei própria, que é a Lei Complementar 150, de 2015. Já os empregados seletistas estão lá previstos as regras da CLT, e onde está previsto as férias coletivas é na CLT e não na legislação do doméstico. Um ponto aí pra vocês, tá? Nem tava no meu script aqui de falar. Olha quem tá aqui, Thales, Vanessa, sejam todos bem-vindos. Vanessa já é aluna da turma 15 da mentoria DP na prática. Então, o que a empresa precisa ter atenção? Principais pontos aqui. Quando é que vai começar essas férias? Vai começar essas férias antes do Natal. Pronto. Para fazer essa junção do período de Natal e Ano Novo, eu tenho que contabilizar pelo menos 10 dias. Esses 10 dias entram o feriado, domingo. Ah, mas não é justo. Não, nem tudo na vida vai ser justo, certo? Então são dias corridos. Dias corridos. No mínimo 10 dias corridos. Ok? Preciso pagar essas férias coletivas com 2 dias de antecedência. Miriam, mas a empresa não tem dinheiro. Então ela não concede férias coletivas. Ponto. Gente, eu sou muito direto ao ponto, tá? Se não tem dinheiro para dar férias, não concede férias. Veja outros formatos na legislação. Banco de horas, dá uma folga, veja outros formatos. Se você não tem para cumprir com a regra, com o que deve ser feito, não faz. Sem inventar muita coisa, tá certo? Deixa eu ver o que tem mais aqui anotado. Preciso comunicar o sindicato da categoria, sendo micro ou pequena empresa. E, se não for micro ou pequena empresa, o sindicato e o Ministério do Trabalho. Tem que haver essa comunicação prévia com 15 dias de antecedência. Posso conceder férias a setores ou a empresa na totalidade, certo? Então, fica a critério da empresa. Quem decide o início dessas férias é a empresa. Empregados com menos de 1 ano de serviço. Porque as férias coletivas ela é muito importante, principalmente para empregados com menos de 1 ano de serviço, certo? Para empregados que têm 1 ano de serviço, ela pode conceder férias individual a qualquer momento. Mas, para empregados que ainda não têm o período aquisitivo, que é chamado período aquisitivo, o empregado não tem direito ainda à concessão de férias, que é a antecipação de férias. Férias não podem ser antecipadas antes do empregado ter direito. A única exceção são as férias coletivas. E no caso das férias coletivas, caso a empresa queira antecipar essas férias, o empregado não tem direito ainda, o período de férias ele é reiniciado. Então, eu vou precisar ter um pouco mais de atenção para os empregados que não têm ainda férias, período de férias vencido, que é o período aquisitivo, tá? Empregado tirou 15 dias de férias, Miriam. 15 dias de férias. Esses outros 15 dias que ele tem direito, a empresa pode conceder outro período de férias, desde que fique no período concessivo, que é um assunto para a gente falar em outro momento de live, que são características das férias do modo geral, tá? Então, a empresa pode conceder mais esses 15 dias em outro período de férias coletivas ou em férias individuais, certo? Renata tirou férias agora em dezembro. A empresa pode conceder esses 15 dias de férias
individuais de Renata que ela ainda tem direito. Ela tirou 15 dias de férias coletivas. Esses outros 15 dias poderão ser concedidos a Renata durante o período concessivo, que aí cada empregado vai ser um caso. Cada situação precisa ser olhada de forma diferenciada, de forma especial, certo? Não é simplesmente, o meu coleguinha entrou no mesmo dia que eu, todo mundo vai ter direito às férias no mesmo dia. Não necessariamente. Eu posso ter, ao longo do meu contrato, alterações no período aquisitivo, como, por exemplo, o empregado ficou afastado, o empregado ele já teve período de férias antes, coletivas, e isso reiniciou o período aquisitivo dele. Empregado durante a pandemia teve ali suspensão temporária, isso alterou o período aquisitivo. Então são fatores e são detalhes que eu preciso ter cuidado para não usar o mesmo parâmetro e mesma regra para todos os empregados, certo? Então eu vou ter que ter bastante atenção a esses detalhes. Bom, nesse momento que eu tô vendo que há uma procura das empresas com relação às férias coletivas, e algumas pessoas me perguntaram, Miriam, e no E-Social, como é que é registrado isso? No E-Social é enviado um evento de afastamento temporário por motivo de férias. Ponto. Não existe um evento para o E-Social de férias coletivas, concessão de férias coletivas. É enviado o início e o final das férias, afastamento temporário por motivo de férias. Então não existe uma regra específica para o E-Social. O E-Social ele não veio para mudar a legislação de nada. Isso tudo que eu estou trazendo aqui para vocês já é previsto na CLT desde sempre. Não é novidade e gera muita dúvida até hoje entre os profissionais de DP, as empresas, certo? E eu espero que vocês tenham gostado. Na próxima semana eu vou trazer uma aula sobre atualizações do que está chegando aí para 2024, certo? Vai ser na quinta-feira também, 12:30. E nós vamos nos falando aqui ao longo dessa semana sobre o que é que vai acontecer, tá bom? Minha gente, obrigada pela presença de vocês. Vou deixar gravada essa aula. Quem está entrando agora, falamos sobre férias coletivas, as regras de férias coletivas. E se você tiver qualquer dúvida, pode mandar nos comentários ou a gente vai conversando no direct ou na caixinha de perguntas, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e tchau, tchau.